Olá, nós vamos gravar hoje um podcast sobre terapias integrativas com Alan Zetterman. Alan, por favor, se apresente para a sua audiência. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Alan Zetterman, eu sou terapeuta integrativo sistêmico. Eu trabalho com as constelações familiares, a mesa radiônica, também o Theta Healing, mas o princípio de tudo isso começou comigo, né? Até o que eu trago hoje na minha trajetória vem da minha busca, a minha busca interna de me melhorar, de me autoconhecer com as minhas dores, com as minhas travas. Isso fez com que eu fosse buscando terapias, fosse buscando essa peça que faltava, né, que eu não encontrava, parecia que sempre faltava alguma coisa. Então isso me levou para as minhas formações, me levou para o meu trabalho hoje, né, que é o meu transbordar disso. Hoje encontrei essa peça que faltava e de alguma forma também continuo encontrando as peças que estão faltando para montar esse quebra-cabeça, mas hoje estou aqui para compartilhar com vocês essa trajetória e também poder auxiliar vocês nesse processo, né, de encontrar essa peça para que a vida possa voltar a fluir, possa voltar a ter mais leveza, a ter um pouco mais de fluidez, né. Perfeito, Alan. Fala um pouquinho para a gente entender, quando a gente fala de terapias, né? Hoje se fala muito em autoconhecimento, muitas pessoas aí estão sendo alarmadas para a necessidade, né, da saúde mental, espiritual, emocional. O seu trabalho, ele se encaixa onde dentro desse contexto? O processo de autoconhecimento nada mais é, né, o próprio nome ele é autoexplicativo, né, mas ele é de nós nos conhecermos, mas muito além de conhecer, né, tem esse contato também com a nossa alma, com o nosso desejo, com o nosso propósito, e conhecer porque, assim, a gente, por muito tempo, vem seguindo padrões que foram determinados pela gente não, mas por várias coisas, que a gente nem sabe o que que é, A né, escola, a família, a tudo. televisão, né, Né, a nossa eu gosto convivência. eu gosto de contar aquela uma história de, né, um dia um casal que se encontrou, e a esposa foi fazer um bife para o marido, e ela pegou o bife, cortou o bife no meio e botou 2 pedaços na frigideira. Aí o marido perguntou assim: "Tá, mas por que que tu tá cortando o bife, né? Tipo, pô, podia fazer o bife inteiro, assim", ele não estava entendendo, e ela parou pra pensar e falou assim: "Ué, também não sei, eu sempre fiz assim", né. E ela falou assim, depois de um tempo ela pensou: "Ah, eu aprendi com a minha mãe". E dela: "Ah, vou perguntar pra minha mãe". Dela foi perguntar pra mãe e tudo mais, e a mãe na mesma coisa, assim: "Tá, mas eu também não sei por quê". E ela ficou pensando, pensando e ela viu: "Ah, não, eu aprendi com a minha mãe". Uhum. E aí eles aproveitaram que a vozinha estava viva ainda, bem velhinha, mas estava lá bem, né. Elas foram as 2 lá perguntar pra avó, assim: "Vó, o que que, né, por que que você cortava o bife e, né, não por que que não fazia o bife inteiro, não sei o quê". Aí a avó olhou para as 2 assim, com uma cara meio rindo, assim, né. Falou assim: "Ah, filha, porque a minha frigideira era pequena, não cabia 2 pedaços". Entende que, eh, esse olhar que às vezes a gente está aqui no hoje, buscando entender e não faz sentido, lá atrás fez sentido, Uhum. né. Para aquela vozinha, o cortar o bife é porque a frigideira era pequena, e lá fazia muito sentido aquilo. Então, quando a gente tem esse olhar mais ampliado para as coisas, a gente começa: "Ah, tá, tinha um sentido lá, mas aqui agora não tem mais, eu posso fazer o bife inteiro Fazer de outra e forma. fazer de outra forma". Então, esse autoconhecimento, principalmente nesse processo da peça que faltava, ele vem para nos mostrar isso, que muitas das coisas que a gente está fazendo não faz mais sentido para o hoje. A gente está fazendo porque a gente ainda está preso lá atrás. A gente está preso na atrás na nossa história e preso na história dos nossos antepassados, da nossa família. Então a gente está muito engessado ali, como se ainda fizesse sentido aquele Perfeito. comportamento, né. Então, Aham. nesse lugar, quando a gente se dá conta disso, dizer assim: "Ah, minha avó fazia o bife e cortava porque a panela dela era pequena. Pô, tá tudo certo, ela precisava fazer", Aham. né. E quando eu me dou conta de que a minha panela é grande, eu posso botar o bife inteiro, ah, posso descansar nisso, assim, E né. meus amigos, isso não é sobre panelas, Isso, claro. né. A gente vê uma analogia como essa e a gente percebe o quão profunda é essa reflexão, porque quando a gente fala de coisas que a gente faz repetidamente, sem nem saber o porquê,
né, a gente nunca parou para pensar e a gente percebe que às vezes os nossos resultados poderiam ser diferentes, né, Alan? Isso. E porque a gente tem uma dificuldade, grande da presença, do estar aqui no presente. Então, ou a gente está lá no passado, que daí a gente tem aquela analogia meio simplista, assim, né, mas que Uhum. que serve para a gente ter um olhar que é excesso de passado, depressão, e excesso de futuro, ansiedade, Ansiedade. né. Mas, claro que não é assim tão simples, né, mas a Uhum. gente só para a gente ter uma ideia, porque do presente é olhando para isso, para agora, o que está acontecendo agora. Eu preciso disso? Isso faz sentido na minha vida? Hoje esse comportamento vai me dar o resultado que eu quero? Só que a gente não faz isso. A gente está muito nesse lugar lá atrás, que para o nosso cérebro é isso que ele quer. Porque quando a gente fala assim, né, a palavra crenças limitantes é uma palavra que caiu na boca do povo, assim, né? Sim, E todo mundo acha que a crença limitante é um vilão. De uma certa forma, sim, mas ela não é um vilão. Qual é o intuito dela? É proteção. Então ela pega um trauma, uma situação que foi difícil, e ela cria uma saída para a gente não entrar em contato com aquela dor, ou para não perfeito. viver aquele trauma de novo. Uhum. Só que acontece, a gente acha que a gente sempre está naquele trauma. A gente sempre acha que aquilo vai acontecer, porque a gente já instaurou que aquilo é uma verdade. Certo. Então, para não lidar com isso, eu sempre vou criar isso. Mas eu olho, será que eu estou nesse lugar? Né? Talvez lá atrás a minha criança foi abandonada, né? Eu vou trazer até um exemplo prático. Uma vez estava tendo uma mulher e ela tinha dificuldade de relacionamento. Ela, ela sempre encontrava pessoas indisponíveis, pessoas que abandonavam ela, pessoas que não queriam mais. Né? A gente foi olhando, olhando. Ela chegou lá num dia na escola, que ela era pequena, e o pai e a mãe demoraram para chegar, e ela se sentiu abandonada. E de fato, ela nem foi abandonada, porque a mãe e o pai chegaram um pouquinho atrasada e ela teve a sensação de estar sozinha, mas aí quando ela parou pra pensar: "Mas sozinha não, tinha uma professora cuidando dela". Então daí ela começou a olhar: "É, eu não fui abandonada". E daí tudo aquilo ali muda. Aquela verdade ali, aquela peça solta que estava se encaixa e diz: eu não preciso mais ser abandonada". Porque daí a gente vai criar isso na nossa vida e a gente vai buscar isso, pra Aí também você provar essa verdade. aí você traz um outro significado, tem a outra palavrinha da moda, né, que tudo a gente escuta que tem que ressignificar, mas ninguém explica o como. Eu acho que é a primeira vez que eu falo com um terapeuta que consegue passar uma visão tão rápida e tão simples de uma situação, né, porque Hum, você trouxe um exemplo claro de como trazer um outro significado para algo que gerou uma dor profunda para uma pessoa, uma consequência terrível para ela, né. sim, Quantos anos essa pessoa não teve esse sentimento sem saber de onde vinha, né, esse problema. sim. Isso, porque assim, ó, de novo, mudar o passado a gente não vai conseguir. Então, claro que isso foi um exemplo simples, mas pode ter Uhum, sido uma dor profunda, uma dor muito grande, uma sensação de abandono grande. Eu posso ter sido doado pela minha mãe, né? Posso ter sido abandonado pela minha mãe e ter sido adotado ou ficado sem lar. certo. Isso não vai mudar. Isso é a minha história. Não tem como a gente mudar. Mas o quanto a gente fica nesse lugar, que daí a gente fica no sofrimento. O sofrimento é eu ficar remoendo essa história, ressentindo, né, o ressentimento é sentir novamente isso, sentir e sentir novamente esse abandono. Então quando eu abro mão disso, eu falo: "É, foi isso que aconteceu". Aí talvez, às vezes faz sentido olhar para aquela mãe e ver o que que ela estava passando, e dizer assim: "Cara, é o melhor que ela fez", né. O Bert Hellinger e o João Garriga trazem muito essa questão do os pais, eles dão a vida. Ponto. Isso é suficiente. É o maior presente que a gente pode É é receber de alguém, é né. o suficiente. Então, tudo que vem de extra, né, tudo que vem a mais além disso é bônus. Então, assim, a gente, claro, toma isso como amor, mas se ele só me deu a vida, né, digamos assim, que o pai foi lá, numa noite saiu com a mãe e nunca mais vi, nem sei quem é. Ele fez o papel principal, porque só por causa disso tu tá aqui, né, a pessoa tá ali na minha frente, sempre diz: "Tá viva, deu certo". Né, porque se a pessoa chegou a mim, ela tá viva. Se Perfeito. né, se tu tá aí escutando esse vídeo, tu tá viva.
né? Por mais que às vezes a gente possa pensar que não. Então, quando a gente se dá conta disso, a gente toma esse amor. Porque o amor é tipo assim, voltar pai e mãe, né? Todo mundo fala, ah, constelação é sempre pai e mãe, sempre pai e mãe. Mas não é o pai aquele cara bem comum, não é a mãe aquela mãe bem comum, que é um homem, que é uma mulher, que tem seus defeitos, que tem suas dificuldades. É aquela fonte criadora que te trouxe a vida, né? Que foi aquela união. Claro que o meu pai, minha mãe tem vários defeitos, porque eles são homens, porque eu também tenho, né? Então, assim, isso também me faz ser humano. Alan, você sabe que eu só consegui enxergar dessa forma as coisas, né, da maneira com que você está falando, quando eu me tornei mãe. Porque teve um dia que eu falei para o meu filho: "Você consegue me enxergar em outro papel que não sua mãe? Que eu também sou uma pessoa?" É porque a gente começa a ver o pai e mãe como um cargo, que tem, tarefas e competências específicas e se elas estão fora dessas competências específicas, não é o certo, né. E aí, como você bem disse, a gente está falando de gente, de pessoas com as feridas, com as dores, com as alegrias delas também. E eu achei muito interessante, porque eu também colocava minha mãe nesse lugar, nesse papel, né, nesse cargo, e achava que a mãe faz isso, uma mãe certa age assim. E aí quando você vê que a pessoa não segue, né, aquele padrão, a gente se decepciona, a gente se machuca, e aí a gente fica achando que o outro nos deve algo. Isso Sim, também é uma falha, isso também gera um claro. problema, né. Sim, com certeza. É porque a gente, de alguma forma, no geral, a gente tem dificuldade com a autoridade, Uhum. né? Então a gente ou questiona a autoridade ou a gente coloca ela no pedestal. Né, tem Perfeito. muito essa questão e aqui não é falando mal de religião, não é isso, né, mas tem muito essa questão da nossa criação, a gente precisa entender, né, da história, como é que a gente o povo brasileiro se criou, qual foi a religião que comandou tudo isso, né. A gente tem Deus lá num patamar, né, onipotente, onipresente, não tô dizendo que isso tá errado, mas a Uhum. gente a gente tá nessa de querer ser Deus, né, baita arrogância, né, mas Com certeza. no sentido de entender que esse é o caminho, mas que a gente não vai chegar lá, aqui, porque nós somos humanos, Uhum. né, então quando a gente se dá conta disso, porque para criança, e eu entendo isso que tu fala, que quando a gente tem filho é muito mais, fácil entender, porque a gente vê isso na prática. Sim, Tipo, eu vejo o olhar do meu filho, pra mim, como se eu fosse o cara super poderoso. E pra mãe dele também, como se ela fosse, né? Tipo, com a minha esposa, como eu fosse super poderoso. E era o mesmo olhar que eu tinha. E daqui a pouco a gente começa a descobrir que não é tudo isso, né? Às vezes, isso decepciona também. sim, Então a gente tem esse lugar de colocar eles, e acho que antigamente a gente tinha muito mais essa blindagem, né? Do que esse homem, que essa mulher estavam sentindo, né, que também distanciou a gente de sentir. Porque parecia verdade. que eles não sentiam, parecia que eles Uhum. estavam lá, que aquele cara lá não tinha dor nenhuma, estava lá, acordava, ia trabalhar, voltava, trazia o dinheiro para casa, tá? Às vezes era meio ríspido, às vezes era meio duro, né? Ou sei lá, cada um tem sua história, mas estava lá, né? Então Uhum. hoje a gente começa a entender, não, eu posso dizer pro meu filho, ó, filho, hoje eu não tô bem, hoje eu tô triste, hoje tem alguma coisa que aconteceu que não tá legal, hoje eu não tô bem, porque ele também pode se sentir assim, porque também eu dou permissão para ele fazer isso. E a gente poder falar para os nossos filhos: "Me perdoa, eu errei com Isso, você, eu não consegui, eu não con", né. sim. Também a gente saber que a gente tem uma autoridade ali, né? Uhum. Mas autoridade não é sobre força, é sobre respeito. Né, Perfeito. então a gente vai seguir. E aí que tá a grande questão, porque quando a gente olha sistemicamente, o filho tem um amor muito grande pelo pai e pela mãe. Um amor que ele vai dizer assim: "Mãe, pai, eu por você. Então eu sinto por você, eu sofro por você, eu morro por você", né. E essa é uma coisa, forte que a gente escuta muito, né. "Ah, para o meu filho, eu sou capaz de morrer pelo meu filho". Né, e aí eu sempre brinco e pergunto, falo assim: "Tá, mas tu é capaz de viver pelo teu filho?" Que forte. Porque quando eu morro pelo meu filho, o meu filho vai querer morrer por mim.
E se você morrer pelo teu filho, ele vai ficar sozinho. Isso, o filho ele sente isso, e ele vai querer Uhum. tirar do pai. Então, hoje muito nosso, tá, do que a gente olhava para os nossos pais, no julgamento que a gente fazia de que eles não iam dar conta, ou que eles não eram capazes, e a gente quis pegar esse peso. Só que é um peso que a gente não dá conta. Os nossos filhos não dão conta de carregar o nosso peso, eles dão conta de carregar o peso deles. Aí a gente acaba trocando de lugar Aí que dá todos os problemas. e atrapalhando toda a trajetória, né. Sim, Mas me fala um pouquinho, essa questão sistêmica, né, a gente escuta muito falar essa palavra também, mas eu acho que muita gente não entendeu ainda o que que é o olhar sistêmico, o que é a terapia sistêmica. Você pode explicar para nossa audiência, né, para o nosso público um pouco mais sobre isso? sim. É bem desafiador, sabe por quê? Porque falar de terapia sistêmica hoje, pra gente, parece um bicho de 7 cabeças, porque a gente vem de um lugar, de uma criação, de uma escola, onde tudo é separado, né? Agora é aula de matemática, agora é aula de português, agora é aula de biologia. Mas aí tu para pra olhar, tá, mas tá tudo junto. Até o médico, né, um cuida do olho, o outro Isso, cuida da né? orelha, né. Aí tu vai dizer, mas tá tudo junto. Só que metodologicamente a gente precisou separar para entender um pouquinho melhor. Perfeito. Então, o sistêmica, né, por isso que a gente vê muito a medicina integrativa, né, coisas mais integrativas surgindo, por quê? É dizer assim: "Cara, vai ter a necessidade de um cara específico? Vai, mas primeiro vamos olhar para o todo, né. Vamos olhar para o Alan, vamos olhar para o entorno do Alan, vamos olhar para a família do Alan, vamos olhar para o ambiente que o Alan tá". Então é um olhar para todo, para o corpo, para a mente, para o espírito. Então seria esse olhar integral, sistêmico, olhar para tudo. Porque é isso: "Ah, eu tô com uma dor no punho". Tá, mas e aí? O que que tem a ver? Tem emocional junto, tem a parte do teu comportamento junto. Então não é só: "Ah, não, vamos lá, o médico vai olhar, tem um tendão?". Tem, tá certo, tem. Mas quando a gente pode olhar para um todo e dizer: "Ah, ó, mas o punho significa isso", Às vezes né. a dor é do punho, mas o problema tá aqui no ombro, né. É, eu venho, né, a minha primeira formação é educação física, né, e eu fui Uhum. massoterapeuta, trabalhei muito com o corpo e o corpo para mim hoje ele é uma ferramenta fantástica, porque para mim o corpo traz muita informação. E mesmo nos trabalhos que são mais, né, vamos dizer espiritual, né, mas não espiritual, a palavra espiritual às vezes gera né, um afastamento, assim, né, É parece porque que é uma tem a coisa ligação com a religião, né. né, mas é um trabalho mais de alma, um trabalho mais sutil, um trabalho mais de mental, se conhecer, mas o corpo traz, né. Eu consigo olhar para o corpo e dizer: "Olha, qual é a dor no teu corpo?", né, e a gente olhar para isso e ver: "Olha, tem uma questão", né. Esses dias também chegou um cara e falou assim: "Ah", ela: "Pô, tô com uma dor muito forte aqui na barriga, né, tô com sintomas de, eh, infecção urinária, tá meio ruim o negócio, pô". Daí ele até riu que ele estava me devendo um café, porque a gente trocou uma ideia assim, como estava eu tô aqui na escada, assim, a gente estava numa reunião, ele saiu, estava falando disso. Aham. Daí eu falei: "Cara, olha só, será que tu não tá passando por alguma coisa de mudança, assim, em território, né?" Porque, infecção urinária tem muito a ver com marcação de território, né, o xixi, né, do próprio cachorro, né. Que A interessante. urina o cachorro usa para marcar território, né. Aham. Então, a infecção urinária traz muito essa questão. Então, pô, eu me senti ameaçado no meu território, ou eu senti perder meu território. Aí eu fui conversando com ele, assim, né? Ele falou: "Não, cara, pô, faz todo sentido. Eu tô passando por isso, aquilo". Aí ele falou: "Cara, a minha dor até passou". Ele falou assim: até passou a minha dor, assim, e Que resolveu". interessante. Porque o corpo, ele vai trazer esse conflito da mente também. Aham. Então a gente vai somatizar no corpo. E às vezes, quando a gente dá vazão para isso, ah, o corpo pode descansar nisso, o corpo pode relaxar, e a gente pode até, com cuidado da palavra, né, curar o nosso corpo. Você sabe que eu li um livro sobre isso que chama Você Pode Se Curar? Uhum. Já leu esse livro? Não, esse eu não li. É muito bom, depois eu vou procurar o autor, eu te passo. E nesse livro ela fala exatamente sobre isso, Uhum. né. Eu lembro da época da dor de gar eu estava com muita dor de cabeça, né, dor de garganta e tinha algumas coisas do intestino também. Aí eu comecei a ler e fez todo sentido, assim, essa pessoa ela
conseguiu a cura de um câncer, né, Sim, óbvio que é fazendo isso. tudo o que É, precisaria ali na medicina, né, mas isso. também trabalhando o mental dela. Sim, E você falou agora eu lembrei do Drauzio, né, o Drauzio Varella já também já trouxe esses pontos, né, então é cientificamente comprovado já que o nosso corpo responde, né, algumas doenças elas têm relação com questões emocionais, né. sim, com certeza. E as emoções estão muito mais além, né? Porque assim, de novo, né, é sistêmico, é um olhar integral. Então não é dizer assim, ah, é só isso. Não, tem a Uhum. parte física também. Não é dizer assim, ah, então eu vou abandonar o tratamento do câncer, vou abandonar o tratamento muscular, não vou fazer nada e vou dizer, ah, não, então é isso que tá e vou resolver internamente. Não, não é isso. Tu vai fazer a questão física pro teu corpo, mas ao mesmo tempo tu vai trabalhar a parte mental, a parte energética para quê? Para reequilibrar para que isso não volte a acontecer, né? Perfeito. Então também não é dizer assim, ah, não, a medicina tá toda errada e não é isso. Não, ela é necessária. Às vezes eu, até esses dias estava conversando com o pessoal e eles estavam meio brigando, ah, porque daí tem essa questão farmacêutica que só que dá remédio e tudo, mas calma, cara, o remédio é importante. Uhum. A gente tá vivendo um momento de alerta, sim, que a gente quer a pílula mágica, mas muitas vezes o remédio é importante, né? Às vezes a pessoa tá com uma depressão, às vezes a pessoa, ela precisa daquele remédio para facilitar o processo para ela sair. Então a gente precisa entender isso também. Não é um vilão, não dá. Tem que isso tudo deveria, né? Isso que a gente vem lutando assim aos tempos para que isso seja integrado, que seja Perfeito. o médico conversando com o fisioterapeuta, conversando com o terapeuta, conversando com todo mundo, nutricionista, todos os profissionais ali junto para que tem essa visão holística, né, do holos, do todo, né, integrativa, para que a gente possa achar uma solução, um caminho que vá além do sintoma. Você tocou numa coisa interessante, o holístico, né, essa palavra muita gente acaba fazendo uma ligação com uma Sim, parte esotérica, sim, astrológica, e sim. não tem relação, né, Alan? Não, não tem nada a ver. Pode incluir, porque inclui a parte da alma, a parte espiritual, que também faz parte de nós. Uhum. Mas o holístico, ele quer dizer do holos, né, do todos, do completo. Um olhar holístico quer dizer um olhar completo, né, que é o Sistêmico, integrativo, que é o integrativo, sistêmico. perfeito. É, e porque o grande desafio dessas palavras, né, que eu falo assim, pô, às vezes eu tenho desafio porque a gente é cheio de significados. E Uhum, cada palavra significa para cada um uma coisa diferente, né? Então, holístico para alguns pode significar uma coisa mais esotérica, uhum. para outros não. Espiritualidade são palavras que têm compreensões diferentes dependendo da história da pessoa, das vivências da pessoa, né? Tudo tem a ver com o significado, E das crenças dela claro. também, né? Isso tudo, por isso que quando a gente fala, né, do julgamento, né, ah, o Uhum. julgamento é uma coisa que a gente traz muito. O julgamento não tem nada a ver comigo, tem a ver com a pessoa que está fazendo julgamento, porque é a partir do que ela conhece, a partir da história dela que ela está fazendo aquele olhar. Você pode dizer que julgamento é uma confissão? Sim, acho que foi a Rafa Brits que traz bastante, né? Sim. Acho que essa fala, Uhum. e é muito fato, porque se eu vou olhar para ti agora, eu não te conheço, eu vou te julgar, mas eu vou te julgar com o quê? Com a minha história, com as minhas vivências. Né? Aquela história de que quando os índios estavam aqui no Brasil e as caravelas portuguesas começaram a chegar, eles demoraram um tempão para enxergar. Por quê? Porque eles nunca tinham visto aquilo. Então, se eu olho para ti e falo alguma coisa, é porque eu sei, e porque eu tenho em mim. Então, Certo. por isso que a gente diz, né? O outro é o espelho na relação. Quando a gente tá reclamando do outro, a gente tá falando da gente. Porque é a partir do que eu sei. Eu não sei o que ela tá passando. Eu não sei da tua história, da tua bagagem. Eu vou, a partir da minha história e minha bagagem, fazer um julgamento daquilo que tu tá trazendo. Isso tá errado? Não tá errado. Porque, assim, eu vejo muito pessoal, ah, tem que parar de julgar. Impossível. Eu sempre digo, não, não, não fica brigando com o julgamento. Porque tu vai fazer o julgamento. Ele é necessário para tua sobrevivência. Aí você fica julgando o julgamento, né, parece que piora Isso, ainda a parece que situação. tá errado. Então, assim, Aham. cara, deixa o julgamento vir, mas extrapola ele, vai além dele. Se Uhum. permite desafiar ele e conhecer, testar, ver se é. Não, não pegar o julgamento e cristalizar. É isso. Eu olhei pra ela, ah, eu julguei assim, ah, ela é assim. Ah, ele é assim. Ele é assim. Não. Olha, tá.
Pelo que eu tô entendendo, parece assim, mas vamos testar. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos ver se é isso. Porque é um instinto Uhum. de sobrevivência. Eu preciso me proteger pra ver se tu é uma ameaça ou não. É o instinto da natureza, né? Os bichos, os animais, eles fazem isso. Então a gente também tem isso. Então a gente ficar brigando com o nosso instinto é coisa que a gente não vai vencer. É coisa que a gente vai ficar cansado. Então quando a gente entende isso, a gente relaxa nesse julgamento e fala, tá, o que que disso faz sentido? Então é melhor a gente usar toda essa energia para se voltar para Isso, nós, né, claro. e trazer esse olhar interno e assim, eu tô percebendo aqui como é rico, né, o seu conhecimento e você utiliza a peça que faltava hoje, é uma união, né, de todas as terapias que você domina. Sim, E você criou um método, né, para isso, utilizando todas essas terapias para a gente pode dizer curar esses traumas? isso. Me fala um pouco mais disso. É como se a gente fosse montar esse quebra-cabeça da realidade, sabe? Que Certo. hoje ele tá desmontado, tá faltando Uhum. peça. E a gente às vezes não consegue compreender, e daí por isso que trava. Porque a gente não tem uma pecinha ali que faltou para a engrenagem funcionar, Aham. né. Então é nesse lugar que a peça que faltava vem para dar esse complemento. Porque muitas coisas foram criados que quando a gente para e olha não são mais verdades. Quantas vezes eu já olhei, eu contava uma história minha, assim, eu falei: "Tá, mas parou". Eu olhava para essa história, mas não é verdade. Tem a ver com o Alan lá de trás, tem a ver com as dificuldades do Alan lá de trás, mas hoje não faz mais sentido. Eu já não sou mais aquele menino, eu já sou aquele adolescente, eu não sou aquela criança. Então, ah, tá. É, então eu não preciso mais ser, né. E aí você vem trazendo a mesa radiônica, vamos falar um pouquinho de cada um Uhum, para a gente conseguir entender melhor, né, dentro desse sistema, sim. como isso nos ajuda, né, a liberar a nossa vida como um todo, mas a gente também tem aquela área que dói mais, né, aquela coisa que gera o maior problema. Tem gente que infelizmente é quase tudo, Sim, mas tem salvação, né, aí precisa fazer o intensivão nela. sim. Porque assim, o que eu vejo hoje, né, e às vezes o pessoal fala assim: "Pô, Alan, às vezes eu faço lá no psicólogo e, pô, eu fico lá um tempão". Cara, não é ruim, é bom. Só que o que acontece, tem num lugar que a gente vai cuidar da mente, né, e a gente volta de novo para essa sensação do sistêmico, do holístico, né. Tem um Certo. lugar que eu vou cuidar do corpo, Uhum. tem um lugar que eu vou cuidar da alma, tem um lugar que eu vou cuidar do espírito. A ideia da mentoria é trazer tudo isso junto, a gente olhar para tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo no sentido de olhar a inter-relação deles. Então isso fica muito mais fácil da gente encaixar essa peça. Perfeito. Porque quando eu olho separado para um, eu vou negar o outro e vou olhar só para um, e daí vai faltar uma informação importante. Uhum. Então, às vezes, quantas vezes, né, você já não pensou assim: "Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei como sair desse lugar", né, e não consigo sair desse lugar. Tem algo que me bloqueia. Então, às vezes não é só aqui na cabeça. Às vezes eu preciso olhar para os outros lugares, para minha alma, para o meu corpo, para o meu sistema familiar, para eu entender que, tá, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo fazer aquilo porque ainda tem algo me segurando, algo me travando. Então, é nesse lugar que eu vou olhar para além do mental, porque muitas vezes eu sei, mas às vezes aqui dentro a informação tá errada ainda, né? E as Digo coisas do subconsciente, né, isso. pouquíssimas eu não lembro agora o percentual, você lembra? Não vou saber Né, se dizer. eu não me engano, a gente tem 5%, né, da gente, depois a gente pesquisa e corrige, se for o caso, na legenda do vídeo, Uhum, né. Mas tem um percentual muito grande da nossa mente que tá lá no subconsciente, né, que sim, a gente não acessa. sim, Dentro dessas terapias, né, você consegue trazer a constelação, ela tem muito, né, dessa sim. de trazer no campo, né, as coisas que a gente não consegue acessar no nosso nível consciente, é isso mesmo? Explica um pouquinho mais pra É, gente, por tanto a favor. constelação quanto o Theta Healing, né, eles vão trazer à luz, né, a constelação, ela vai trazer à luz coisas que já estão atuando, verdades que já são.
Então a constelação ela não vai inventar nada. Ela só vai mostrar, né? Ela é uma representação do que está atuando na tua alma, nesse inconsciente, nesse subconsciente, na tua alma. Então, quando tu se dá conta, quando tu traz para a consciência, tu dá aquele, ah, então é por isso. Ah, então é assim. Ah, eu achava que era assim, mas não é. Então, ele dá essa compreensão lá da origem. Da onde? O porquê disso? Que às vezes ele diz, ah, porque meu pai era assim, tá, mas. Ah, tá, mas o meu avô. Ah, o meu bisavô. Ah, agora eu entendi. Ah, então não tinha nada a ver. Porque o que eu mais escuto assim, ah, então não era porque minha mãe não me amava. Então não era porque meu pai não me amava, era porque ele também não conseguia lidar com a emoção. Ele O também jeito tinha dor. dele de demonstrar amor É, era ou tinha uma outro, dor né, também tinha nele uma forte. aham. Porque a gente vê muito essa questão da morte, né? A constelação traz muito isso, né? Porque as mortes lá de trás impactam muito em nós. E muitas vezes nós estamos vivos, mas conectados com essas mortes, porque elas não foram vistas, né? O Bert Hellinger, ele traz as 3 leis sistêmicas, e as 3 leis não foi ele que criou. Ele observou, ele só descreveu o que acontece. Então não é uma coisa que, ah, ele inventou, não é, é uma coisa que acontece. Tu querendo concordar, aceitar ou não, acontece. Né? Então não é uma coisa assim, ah, pode ser, não é assim. Então a questão do pertencimento, então essas mortes lá atrás que não foram honradas, que não foram vistas, e muito por causa da dor, porque não se podia sentir a dor. Então muitos filhos morreram, maridos morreram, e não pôde sentir a dor. Então o que acontece? Esses, esses seguintes, eles sentem essa dor. E essa dor é muito forte, porque não é minha. Então é uma coisa que eu não dou conta. Então muitas vezes esse pai tá lá com essa dor e daí ele tá indisponível para me amar. Aí eu, como filho, vou olhar, ah, meu pai não me ama. Aí quando eu olho para isso através da constelação, eu posso, ah, então ele me ama. É só porque ele estava preso lá naquela dor. Então, o pertencimento tem a ver com isso, tem a ver com poder sentir o amor de estar naquele lugar, se sentir amado naquele lugar, com aquilo que tu tem. Então, nesse lugar, sim, né, é trazer para consciência isso, aí tu olha para trás, olha para frente e diz, pô, agora fica muito mais leve. E é sair do lugar da culpa também, né, porque senão, a gente estava até conversando, né, um pouco antes da gente começar o podcast, a gente estava falando sobre isso, de também não pegar esse recurso, né, que a constelação trouxe, porque tem muita gente que por falta de conhecimento ou de aprofundamento, né, a gente vê que a internet traz hoje muita informação e as pessoas precisam de conteúdos como esse que a gente está Sim, gerando aqui, né, informação, para fazerem as coisas com o direcionamento correto, senão você sai desse lugar de entender, poxa, foi por isso, e entra naquele lugar de, ah, então é isso aí, né? sim, é isso. Fala um pouquinho pra gente A culpa sobre essa não, diferença, né? Esse cuidado que precisa ter na constelação. a culpa é o principal vilão de tudo, assim, eu digo, a culpa, o ressentimento, a mágoa, o rancor, porque ele vai te deixar preso lá, né? É quase que tu fazer algo e ficar tomando veneno depois, né? Então, quando a gente pode olhar para o que aconteceu e ver exatamente o que aconteceu, da forma que foi, Uhum. e cada um assumir a sua responsabilidade por aquilo, Que é diferente de culpa. que é diferente da culpa. A culpa tu deixa lá e deixa lá, porque a culpa só vai te trazer para o sofrimento e vai nos colocar num lugar que a gente gosta muito, que é o lugar da vítima. Por que que a gente gosta muito da vítima? Porque a vítima, ela sempre atrai quem? Os nossos salvadores. É por isso que a gente vê hoje, assim, várias pessoas falando, né? O sucesso é solitário, né? Tá bem é solitário. Por quê? Porque a gente aprendeu que a gente precisa cuidar da vítima. A gente precisa salvar a vítima. Então, esse lugar da vítima é um lugar muito bom, confortável, alegre. Alegre não é, mas ele nos coloca nesse lugar, assim, de que vai vir alguém me salvar. Só que esse lugar da vítima, a gente, a partir do momento que alguém nos salva, a gente vira o perseguidor do triângulo dramático. Por quê?
porque daí o outro vai fazer o que ele quer e eu vou cobrar, porque eu queria que ele fizesse diferente. Então, quando eu saio desse papel da vítima e eu assumo a responsabilidade da minha vida, aí sim eu posso fazer o que eu quiser. Esse triângulo dramático, o que que é? Achei interessante esse O triângulo dramático é até uma, eu não vou lembrar o nome do autor, assim, toda uma teoria, né, sobre isso, que é a vítima, o perseguidor e o salvador. Então, é como se tivesse um precisa do outro. certo, Então, a vítima, ela precisa do salvador e precisa do perseguidor para perseguir ela, para ela se colocar no lugar de vítima para vir o salvador. certo. E aí que tá, né? Porque parece. E é doído escutar isso, tá? Porque quando a gente. Ah, não, mas eu sou o Salvador. Mas o Salvador, ele é uma pessoa muito arrogante. Ele tem um quê de superioridade, né. Crueldade. Crueldade? Por quê? Porque ele precisa que a vítima esteja ruim para ele salvar. Certo, Então ele verdade. precisa que alguém esteja ruim. Então ele não pode salvar no sentido de tirar a pessoa de lá. Porque daí ele não vai ter mais ninguém para salvar. Aí o papel dele vai acabar. Então ele precisa que sempre tem alguém ruim. Uau. Então, isso é bem uau mesmo. Então o salvador não é bonzinho, o Não, salvador é cruel, claro que não. mais que o perseguidor, Porque será? todos que estão nesse lugar, eles não estão, entre aspas, certo, né? É a gente sair desse triângulo e assumir a responsabilidade das nossas escolhas e seguir, sem precisar atuar nisso. Porque todos os papéis, eles não estão ligados com a conexão com o nosso. A gente precisa que o outro esteja naquele papel para a gente ficar bem. Então a vítima também precisa de um perseguidor, precisa do salvador. Mas só que isso é muito sutil porque isso vai invertendo, né? Que nem eu falei antes. A vítima, quando ela é salva, ela vira o perseguidor do salvador. Porque ela não quer ser salva. Tá passando um filme na minha cabeça aqui. Sim. Você tá me Bugou. gerando Sim. vários insights, assim, eu tô me lembrando de várias coisas. Sim. Continue, por favor, porque, eu tô fazendo uma terapia, basicamente, aqui nessa mesa com você, viu, tá É, sendo incrível. sim, essa é a ideia. Porque nesse lugar, a gente começa a se dar conta disso. Ah, eu estava nesse lugar. E não faz mais sentido eu estar nesse lugar. Vocês estão se identificando também? Com quem que vocês estão se identificando aqui dentro desse triângulo? Reflitam. Eu, por muitos anos, queria ser o salvador. E quando tu falou uau, eu falei, é bem assim que eu me senti, porque eu achava que eu era o cara, que eu era muito legal, porque eu ia lá salvar as pessoas. Eu ajudo, né, todo Isso. Mas mundo. quando eu me dei conta que eu, por trás, às vezes manipulava as pessoas para elas estarem mal para eu poder salvar, porque o salvador não quer salvar por ele quer salvar para mostrar para os outros que ele tá salvando. Para ser Então, então ele aceito. precisa que a pessoa esteja ruim, às vezes ele até bota um foguinho para a pessoa ficar pior, para que ele possa aparecer sendo o salvador, né? Então ele precisa que esteja ruim. Então quando tu se dá conta disso, tu fica, meu Deus, Tomar consciência eu não disso. sou o bonzinho da história, né? Aham. Porque o bonzinho é muita arrogância nossa. Nós não somos seres bonzinhos. Esse bonzinho foi, né, no trabalho com homens, né, a gente vê muito isso, assim, né, do quanto vários homens hoje estão nesse papel do bonzinho, do bom moço. Porque a gente foi criado por mulher, a gente foi criado com essa expectativa de ser o que nossa mãe, essas mulheres gostariam de ter na sociedade, né? Esse homem que a mulher gostaria, entre aspas, né? Porque ela gostaria, mas no fim ela não quer isso, ela quer outra coisa, né? Ela quer esse homem forte, não violento, forte, Homem né? bom, né, não, Não, bom não é, porque não vai gerar o desconforto, né? mas eu digo no sentido de ser uma Isso, boa pessoa, não aquele isso, bonzinho que faz tudo isso, por você e isso, isso. depois te cobra, né. Que vai dar briga, que vai dar conflito, que vai Uhum. se posicionar, que vai conduzir, né, que vai, né, levar, Que mostrar normalmente o o caminho. bonzinho ele é a vítima, né. Porque Isso, daqui a pouco ele: "Ai, eu fiz tudo por você e você não", claro. aí vai pra birra, né, Porque pro a vítima é assim, aham. a vítima, ela não quer ser salva. Então quando alguém vem salvar, por isso que ela vira o perseguidor, porque Ela ela não fica quer com sair daquele raiva. lugar. E daí ela vai atacar aquela pessoa e dizer que a culpa é dela. Você sabe que eu lembrei de uma coisa agora, você Uhum. falando que retrata muito isso? Eu lembro de uma menina que queria dançar na festa junina da escola, e a mãe dela não tinha roupa. E aí eu dei a minha pra ela.
Essa menina ficou com ódio de mim, mas com ódio, e eu não entendi nada, porque na cabecinha dela, ela ia ganhar uma roupa nova, e como eu dei a minha usada, Uhum. ela não ia ganhar a nova. Sim. Essa menina, eu acho que ela me odeia até hoje. Sim, sim, é isso. E assim, ela não entendeu que na verdade ela não ia ter nenhuma, ela não ia dançar, Uhum. mas na cabeça dela ela ia ganhar a roupa nova. Sim. E eu fui querer resolver um problema pra ela e arrumei um pra mim, porque essa menina eu acho que ela me odeia até hoje. É. E é muito isso, né, porque a Aham. gente vai querer, ajudar o problema do outro Eu não perguntei se ela a queria, partir é. da nossa perspectiva, né. Uhum. Então, às vezes, a gente vai ajudar e a pessoa não quer ser ajudada. Eu não perguntei se ela queria a minha, né, eu cheguei e dei, achando que ela ia morrer de Isso, alegria e e daí ela vira, às vezes ela nem queria o vestido, às vezes ela só queria ficar nessa sensação de que ela não tem, de que a uhum. mãe dela não consegue dar. E quantas vezes a gente não tá nessa sensação? E eu falo a gente, porque eu me coloco nesse lugar, eu não tô aqui como um ser iluminado que não passa pelos mesmos problemas que vocês, eu também passo. Essa luz ali atrás é do estúdio, tá, não é É, do Alan. isso. Porque é desse lugar que a gente tem consciência e daí a gente porque muitas vezes a gente vai se ver caindo nessas armadilhas. Então, a gente pode dar um passo atrás e sair desse lugar. Às vezes dá tempo, às vezes não dá, mas aí a gente solta a culpa, no sentido de que, ah, foi por isso que eu fiz isso. Aham. Então, daí a gente sai desse lugar. E daí a vida fica muito mais leve, fica muito Uhum. mais fluida nesse sentido, porque a gente para de ficar se culpando também, Sim. né? A gente para de querer ser a pessoa perfeita, porque aí vem aquele, o meu grande defeito é ser perfeccionista, né? A pessoa acha que isso é uma vantagem, Eu né? até reviro o olho e falo: "Ah, é chata", né, tipo Porque na verdade o perfeccionismo ele só tá mostrando o medo de ser aceito ou não. Então eu preciso garantir que eu vou ser bom. e às vezes a pessoa não aceita que ela é chata, não é E que ela é isso, e perfeccionista, às né. vezes ela não aceita que ela tem erros, E que ela você tem me corrige falhas. se eu estiver errada, tá, porque a gente tá tendo um papo aqui super, né, Sim, de amigos, assim, pra eu entender o seu trabalho, né, então se eu falar alguma coisa, fala: "Não, Thaís, não é bem isso", tá? né, eu tô tendo o meu entendimento aqui do que você tá falando, Pode deixar. eu tô entendendo certo? Sim, sim, Tô? sim, sim. Tá entendendo certo, Porque, é. assim, pra mim tá sendo muito rica essa Claro, conversa, né, tem várias coisas aqui que você tá falando que tá fazendo muito sentido pra mim, e eu faço terapia convencional há muito tempo, conheço as terapias sim. integrativas, né, já fiz algumas, então pra mim tá sendo, tá elucidando muita coisa pra É. mim, né. Porque o perfeccionismo, de um certo ponto, ele quer garantir que ele não fracasse. Porque ele não quer lidar com o fracasso. Certo. Lidar com o fracasso quer dizer que tu. Porque a gente entende que o fracasso é ruim, Sim. né? A gente acreditou que se eu errar, tá errado, e tá errado, mas é o fim, é a morte. Uhum. Então, no caso, quando eu entendo que o fracasso é parte do processo, eu posso errar, olhar para aquilo, sentir a dor, a tristeza, porque faz parte, Sim. e sair dali com o que eu aprendi daquilo. Mas quando eu não quero olhar para isso, eu quero controlar tudo, né? O perfeccionista vai ser controlador, porque eu quero controlar o resultado para que eu não entre em contato com aquela dor. Então, eu não quero sentir aquilo de não conseguir. De novo, ó, é uma pessoa extremamente arrogante. De não poder lidar com as suas dificuldades, seus desafios, que todo mundo tem. E é muito nobre aceitar isso, né. Quando a Claro. pessoa consegue chegar a essa Né, eu conclusão. tenho um professor, um mentor, né, que é o Paulo Pimon, que ele fala assim: "Cara, um homem", né, porque ele trabalha só com homens, né, ele fala: "Um homem", e eu extrapolo isso para as mulheres também, né, mas o homem e a mulher que sabe, que se conhece muito bem, ele nunca é ofendido. Porque assim, se tu fala assim: "Pô, Ela, tu não sabe planejar muito bem", eu falei: "Cara, eu não sei". Pronto, acabou. É verdade. Aí você fala: "Pô, Alan, tu é um cara insensível". Eu vou olhar assim: "Não sou". Tá bom, é da visão dela, entende? Uhum. Então, eu não tenho como eu me ofender com isso, porque eu me conheço, eu sei quem eu sou. Só que o que acontece? A gente vive querendo a aprovação do outro, a gente quer se validar a partir do outro. Então, como a gente não sabe muitas vezes quem nós somos, a gente quer que o outro nos diga quem nós somos, o que nós devemos fazer, o que nós devemos buscar, e aí que gera confusão. Porque gera os conflitos, porque o outro vai enxergar de novo a partir da perspectiva dele. Então o outro não sabe da minha história, não sabe do que eu vivi,
não sabe das minhas forças, das minhas qualidades. E ele vai dizer, Alan, você tem que fazer isso. É por isso que a gente diz, cara, eu não sei. Às vezes as pessoas querem, né? E claro que é um lugar bem da vítima, né? De que dizer, tá, Alan, mas o que eu faço agora? Eu falei, cara, eu não sei. Não sei o que tu faz. Esses dias eu até ri, né? Eu falei brincando, assim, que a pessoa tava insistentemente me pedindo pra eu dizer o que ela tinha que fazer. Uhum. E daí eu parei e falei pra ela assim, olha, tu tá me pedindo pra eu te dizer o que tem que fazer, né? Mas já parou pra pensar pra quem tu tá perguntando isso? Porque olha só, né? Era uma menina de 30 anos que gostava de festa, que, né, que tava na balada, que se divertia e tudo mais. Eu falei, tu tá perguntando pra um cara quase 10 anos mais velho que tu, com um filho, que não bebe. Isso. O que tu deve fazer? Sabe assim? Tu tá perguntando, A sua perspectiva de vida é totalmente eu vou te diferente, dizer né. coisas que eu faria, Aham. porque eu não sei o que tu deve fazer, eu sei o que eu Uhum. faria. E talvez o Certo. que eu faria não é o que tu quer fazer. Porque não tem nada a ver com a vida da pessoa, né. Porque a partir da minha perspectiva eu tenho uma visão, Perfeito. né? Por isso que a gente Uhum. fala dos conselhos, né? Porque o conselho sempre vem a partir, não que ele é ruim, né? Mas quando tu também se coloca nesse lugar, tu pode escutar o que o outro tem a dizer desse lugar, de que, cara, ele tá falando da história dele. E tu olha, pô, fez sentido pra minha história, pô, legal. Aí tu pega pra ti o que fez sentido e o que não fez sentido, tu deixa com ele. Porque o cara que quer dar conselho dizendo faz assim, não é conselho, né? É uma ordem. É. Então quando ele diz, cara, olha, é por isso que nos grupos a gente faz muito assim, tu não fala o que o outro tem que fazer, tu diz o Uhum. que tu fez na tua experiência. Pô, ó, eu Certo. passei por uma situação assim, parecida com essa, e eu fiz isso, 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 e o resultado foi isso, isso, isso. Aí, pô, talvez pode abrir um espaço para a pessoa pensar, pô, que legal, não tinha pensado nessa solução. Esse caminho pode ser legal, né. É, mas é que, de novo, a vítima, ela sempre vai estar nesse lugar de querer dar pro outro a responsabilidade. Porque assim, se eu falar assim, pô, Thaís, faz assim, tu escolhe pra mim. E daí tu escolheu. Aí eu não gostei. Daí eu disse, eu não preciso lidar com a frustração, porque não fui eu que escolhi. Eu vou lá fazer o quê? Pô, Thaís, viu? Tu escolheu errado. E me Então, prejudicou, hein. E é, ainda, né, isso. Aí eu, eu te ouvi e me dei é, mal. Hã. eu digo assim, a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser, tá? Aham. Então eu ponho quem eu quiser, a culpa é minha, mas eu ponho quem eu quiser. Então Aham. é nesse lugar, a vítima ela sempre vai estar nesse lugar de te colocar, de te dar a responsabilidade pra lidar com ela Uhum. e não querer assumir. E o perseguidor? Como é esse perfil do perseguidor? Qual que é a dor dele? O perseguidor, ele precisa que as pessoas estejam mal, só isso. Por quê? Pra ele se sentir bem. Hum. Então sabe aquela pessoa que se sente mal e quer se sentir bem, e a forma que ela tem de se sentir bem é fazendo as pessoas do lado dela se sentir pior? Uhum. Então o perseguidor ele vai trabalhar nesse sentido, né? Ele vai colocar o outro pra baixo pra ele se sentir pra cima, né? Então ele vai colocar a pessoa pra baixo pra ele poder se sentir maior, né? E de novo, nós, nós, todos nós, temos os três. A gente a gente permeia por todos eles, Uhum. né? Então quanto mais consciência a gente tem, mais a gente pode, opa, tô agindo na vítima. Opa, tô agindo no salvador. Tô agindo no perseguidor. E eu posso sair desse lugar. Como que a gente sai desse lugar, Alan? Ajuda a gente. Não é um milagre, não é um negócio de um dia para o outro, né? Porque eu acho que o processo de autoconhecimento, ele chama processo porque é um processo. E quem tá assistindo não adianta agora pegar o vídeo e falar assim: "Tá vendo? Você é meu perseguidor", porque o povo já tá em casa, né, já vai Isso. estar lá Claro. no Instagram agora tacando um vídeo na cara da família, né. É isso. "Viu? Você me persegue", né. É isso. É. Sim. Porque não tem a ver com o outro, tem a ver É comigo. sempre com a Porque daí eu gente, né. saio desse lugar, falo assim, opa, eu tô no lugar da vítima. O que que eu faço para sair da vítima? Uhum. Cara, não é responsabilidade do outro. Se eu quero aquilo, eu preciso me responsabilizar por aquilo. Ou, se eu tô perseguindo, tô percebendo, pô, tô fazendo outro se sentir mal pra eu me sentir bem, opa, aonde que eu não tô me sentindo bem? Uhum. E o Salvador? É, por que que eu preciso salvar o outro? Porque no fim o Salvador gostaria que alguém salvasse ele.
E daí ele vai ficar nesse lugar, eu salvo todo mundo e ninguém me salva. Daí ele vira o perseguidor, ele vira a vítima. Hum, Porque ele vai querer que alguém salve ele. Porque quando eu faço algo por ti, desse lugar, eu tô fazendo de um lugar bem egoísta. Porque eu não uhum, tô fazendo por ti, eu tô fazendo por mim. Porque o Salvador não faz pelo outro, ele faz por ele. Eu vou te salvar porque eu preciso te salvar para os outros verem eu te salvando e eu me sentir bem. e talvez você fique me devendo alguma coisa, Isso, né? e tu fica me devendo. Então Uhum, não é por mim, nem por ti. Quer dizer, é por mim, não é por ti. uhum, Então, nesse lugar que eu posso ajudar as pessoas por mim. Tipo, vou lá, te ajudo e tchau. É isso. Né? Que é quando a gente fala da caridade, né? uhum. É, dar uma mão sem que a outra saiba. Que é desse lugar de que eu faço porque eu quero fazer. E daí eu não preciso, entende? Que daí eu vou trazer o teu exemplo do vestido. Uhum, Quando tu faz que tu não tá nesse lugar de salvar, tu diz, olha, eu tenho o teu vestido. E ela não gosta, tu fica bem com isso. uhum. Porque não tem, a tua parte tu fez. Tu diz, olha, eu tenho meu vestido, se tu quiser tá aqui. E daí tu não precisa que ela te agradeça, porque daí o Salvador, ele quer que o outro agradeça. Sim. E veja que, meu Deus, eu fui a salvadora dela. Nossa, se não fosse eu, Isso, porque né? daí o Salvador precisa disso. Aham, E eu digo, eu falo assim, né, que isso é bem desafiador para quem trabalha com ajuda, né, os profissionais da ajuda, porque a gente às vezes se coloca nesse lugar. sim. E às vezes a gente fica esperando, né, pô, o Alan foi o cara que me tirou desse lugar, não sei. Não, não é isso, não sou eu. Eu tenho plena consciência de que eu não tenho o que tu precisa. Eu tenho a plena consciência. Porque quem tem é tu. Eu só vou te guiar nesse caminho para te encontrar o que tem dentro de ti, Você tem as que é o ferramentas, que tu né? precisa. Isso, só. Porque quando eu olho para isso, eu te tiro do lugar da vítima. É desafiador, muito, porque às vezes tu tem que aceitar que a pessoa ainda quer ficar sofrendo mais um pouco. E é frustrante quando a gente não consegue, né? De novo, porque a gente ainda tá nesse Salvador. Quando a Uhum, gente entende que é o caminho dela, a gente honra aquele sofrimento. uhum. E dizer assim, eu sigo a minha vida. Por isso que eu brinco, né, que as pessoas às vezes dizem, né, quando falam assim, Alan, escolhe pra mim, eu falo, cara, eu vou escolher, eu posso até escolher, se tu quiser eu escolho. Mas eu vou sair daqui, eu vou passar a porta, eu vou continuar minha vida normal, eu tô bem com isso. Quem vai ter que lidar com as Então, consequências, assim, né, não é você. se tu quer, pelo menos faz uma escolha que faz sentido pra ti. Uhum. Se der certo ou errado, daí tu lida com as consequências, porque a gente tem medo das consequências. Mas até as boas escolhas têm consequências. Até não escolher tem consequência. Então, quando a gente se dá conta disso, daí, então vou escolher o que faz mais sentido no momento. Pode ser que amanhã não faça. E a vida não tem garantias, né, Alan? A gente tá aqui, você faz a sua parte, mas a gente não tem controle sobre as coisas, né? Você falando assim, você acha. Eu percebo que vem muita. A maioria das questões que a gente tem vem do ego. Você concorda ou discorda disso? O que que você acha? Sim, ele vem desse lugar de que a gente quer mostrar uma coisa que a gente não é. Uhum, Mostrar de um lugar. Vem de estar preso lá nesse lugar de querer que o outro assuma que errou. uhum, Eu só vou seguir quando aquele lá que me fez mal me peça perdão. Ou meu pai e minha mãe que não me deram aquilo. Só uhum. que nesse lugar, principalmente pai e mãe, né? Quando a gente tá, porque meu pai não me amou, porque minha mãe não me amou, porque minha mãe não me deu, a gente tá no julgamento. E a gente não tá no que eles deram de fato. Então eu tô só na expectativa. Então eu vou olhar pra vida com expectativa e não vou ver o que a vida tem pra me dar. Quando eu posso abrir mão disso e olhar para os meus pais e dizer, o que que eles me deram? Eles me deram isso, aquilo outro. Ah, mesmo que às vezes, porque às vezes a gente pode ter pais desafiadores, né? Por exemplo, já atendi pessoas com pais alcoólatras que chegavam em casa, batia, agredia, ou mães completamente depressivas que não faziam nada. Aí a pessoa olha, tá, mas o que que te deu? Não, pô, eu tive que fazer isso tudo sozinho na vida, não sei o quê, não me deram nada. Eu falei, tá, olha aí, olha na tua vida hoje. Uma pessoa independente, uma pessoa que não depende de ninguém. Talvez tá no extremo, talvez tá no extremo. Então vamos ajustar, mas olha a força. Olha a força que tu tem através disso. Da resiliência,
da capacidade de confiar em ti, que talvez tem pessoas que não tenham isso. Então, quando tu pega as dores e vê o que ficou de bom disso e deixa as dores lá atrás, né? No museu, né? Tem uma meditação que eu gosto de fazer que é do museu, que é quando a gente pega tudo que aconteceu e coloca nesse museu. Mas antes a gente limpa das dores, dos ressentimentos e deixa lá os fatos, que o fato não vai apagar. Uhum. Pode ter passado coisas terríveis lá atrás. Pode ter sido agredida, pode ter sido, sei lá, passado por dores profundas. Não, isso não quer dizer que as pessoas não tenham que responder, né, É. pelos seus atos, né, e Não, não tem não é. nada a ver, Não, não né, tem são nada a coisas ver. completamente diferentes, Porque são coisas internas, né. que é um cuidado que às vezes a gente, né, tem que ter, porque parece, né, quando as pessoas dizem, ah, porque a constelação passa a mão passa pano, né, para todo mundo. Não, não tem nada a ver com isso. Não tem, a pessoa não tem que, não tá, não tá extinta da responsabilidade. Se ela fez alguma coisa de errado, ela precisa pagar. Pronto. Isso não tem, não é dizer, não, tem uma lei, a gente tem a lei dos homens, né, para dizer o que Sim, é certo e errado. sim. Às vezes é justo, às vezes não é, né, mas não é desse lugar. É, cara, deixa com outra responsabilidade, confia, né, no É para sentido, você conseguir seguir a sua vida sem esse peso, né. porque senão eu fico carregando o peso de algo que alguém fez comigo lá atrás, e talvez ele teria que pagar, talvez ele esteja pagando de outra forma, mas eu quero carregar a responsabilidade do outro, a culpa. Então, quando eu só fico com a minha responsabilidade, às vezes me dou conta de que, cara, eu não tinha o que fazer naquele momento. Eu era uma criança, não tinha como eu lidar com aquilo. E perceber, cara, eu não dei conta porque eu não tinha como dar conta. Mas agora, eu sou um adulto, eu dou conta. Então, eu tirar essa sensação de que eu não dou conta, porque lá eu não dei, mas quando eu percebo, lá eu não dei mesmo. Mas por que eu não dei? Ah, porque talvez não tinha um adulto para me ajudar. Talvez não tinha alguém para me ajudar. E porque a criança não tinha condição de lidar com aquilo. Então, quando eu me dou conta disso, eu posso. Ah, mas agora eu posso dar conta. É Agora eu uma só. coisa interna, né, Isso. não tem relação Não tem nada a ver com com o nada de outro. fora. Não tem nada a ver com o outro. E daí eu posso deixar com o outro lide com as consequências daquilo. Eu fico só com a minha consequência. Só com a minha responsabilidade. E como que o Theta Healing entra nessa nessa tríade, né, de terapias que você uniu, Sim, porque faz todo o sentido, né, essa peça que faltava não é uma peça que você entrega para a pessoa, é sim, uma peça que ela encontra, né. claro. E como que o Theta Healing ajuda dentro dessa trilha que você criou, né, dessa eu posso chamar isso de uma trilha de cura, né, Pode ser uma jornada de cura, uma uma trilha de jornada. cura, um caminho, né? Porque é isso, a gente precisa entender que é um processo. Não Uhum. é uma coisa que tu vai dar um salto, que a gente gostaria, também gostaria. Apertar um botão, Eu né. confesso que eu gostaria de sair dessa porta aqui e dizer assim: "Ah, sou um novo homem", né, tipo, Uhum. sou uma nova pessoa. A gente sabe que não é assim, né. Então, o Theta Healing, ele trabalha muito com a ressignificação de crenças. Então ele vai lá na origem buscar e vai ressignificar. Então é como se, eu troquei já a metáfora, né, porque antes eu falava como se a gente fosse um computador, mas daí eu falei: "Pô, mas computador nem todo mundo mais entende, né", porque Uhum. talvez a gente que é um pouco entende dos drives, né. E Uhum. eu brinco que a gente é como se a A gente gente fosse não, você é super jovem. é super jovem, né, super não, 60 menos, né. Adorei. Eh, mas eu uso o celular, né, como se a gente tivesse Aham. um celular na nossa mão, a gente tem vários aplicativos instalados ali, né. Então é como se a gente pudesse olhar os aplicativos e tem aqueles aplicativos que a gente está vendo ali, e tem uns aplicativos que como se estivesse numa segunda janela, que não está assim tão visível. Hum. Então no Teta Healing a gente vai acessar essa segunda janela e vai ver os aplicativos que estão instalados. Tem que olhar nas configurações, né, pra Isso, para encontrar. tirar os ocultos, né, os Aham. aplicativos ocultos. Os vírus. Isso, e daí a gente vai desinstalar, né, bem nessa sensação de desinstalar. Por quê? Porque a partir daquele trauma a gente criou um aplicativo, de que aquela velha história do focinho de porco e tomada, né. Uhum. E eu tenho um exemplo bom.
Porque uma vez eu estava atendendo um cara que ele estava num relacionamento e a mulher é muito agressiva, violenta mesmo, assim. Ela batia né, gritava. E ele era um cara bem da paz, assim, né? Uhum. E ela aumentava a voz e agredia, batia nele. E ele ficou um tempo e ele conseguiu sair desse relacionamento, né? Viu que não fazia mais sentido. E claro, é porque eu atendo mais homens, né? Mas eu imagino quantas mulheres já não passaram por isso. Talvez mais comum do que os homens, né? Sim. Mas aí o que acontece? Quando ele foi pro próximo relacionamento, ele tava super bem. Era uma mulher super bacana, super carinhosa, super atenciosa com ele, tava muito bem. Só que teve um dia que teve uma questão que ela não gostou muito. Sei lá, se ele chegou um pouquinho atrasado ou se. E ela levantou um pouquinho a voz. Foi um pouco mais enfática, assim. Disse assim, pô, não gostei, não foi legal. Ele chegou na semana ali e falou, pô, não, não, acho que não é a mulher certa pra mim. Não, ela veio com violência, com agressão. Deu, tá, me conta a história dele. Falou, eu falei, tá, mas. Sabe assim, ele viu a tomada ali. E já achou que era focinho de pouco. Ele viu o focinho de pouco e já achou que era a Já achou que tomada. era a tomada. Então, assim, será que é isso mesmo? Porque daí a gente entra com aquilo ali que tocou um pouquinho na pontinha do trauma. E a gente já tem um comportamento. Ah, é fugir, é se distanciar disso. Uhum. Então daí como a gente entende, ah, mas qual que é o real? Será que faz sentido isso? E daí a gente conseguiu, né, justamente ressignificar isso e ele falou, ah, não, ela só estava sendo um pouco mais enfática, não teve nada de violência, não teve nada de agressividade. Naquele momento É, ela estava um pouco era mais nervosa. proporcional para o que estava acontecendo, Perfeito. né? Então, eu dou conta. No sentido de que tu sai desse lugar e olha, porque daí a gente entra nesse instinto luta e fuga que a gente nem pensa, Uhum. né? Que é igual a criança na birra, né? A criança na birra, ela tá fora de si, ela nem pensa o certo e errado. Às vezes ela tá chorando por uma coisa que nem faz sentido, Hum. que é a mesma coisa da gente. Quando a gente tocou naquela dor ali, o desespero vem e eu já quero sair correndo, porque Uhum. Ou já quer brigar, né, também, né. isso, daí né, eu posso luta ou fuga, né? Eu Uhum. posso sair correndo, eu posso ir pra frente e dizer, pô, não, baixa a voz, tá gritando comigo, pô, tá sendo agressivo, tá sendo Eu grosseira. prometi pra mim que nunca mais ninguém ia fazer isso Isso. comigo, né. Então assim, a gente às vezes entra nesses lugares, né? Uhum. De que a gente acha que tá acontecendo aquilo que doeu muito e a gente não quer sentir de novo, e daí a gente se protege. Só que às vezes é isso. Né? Às vezes eu perdi alguém lá atrás e tenho muito medo de perder de novo. Então, daí para não perder, o que que eu faço? Eu nem tenho. Então, eu nem me conecto às pessoas. Eu nem me ligo às pessoas. Em relacionamentos, eu sempre tenho uma distância de segurança. Para quê? Para não colar. Porque se eu colar e tiver que separar, eu não vou dar conta. Então, eu nem me entrego nesse lugar E e. ela às vezes a gente não sabe que tá fazendo isso, né, Ah, porque, assim, a gente pensa que quer uma relação, e a gente fala: "Nossa, mas eu não dou certo com ninguém, mas no fundo a gente tá se protegendo, né, é a gente que isso. tá repelindo as pessoas, né. É, eu sempre digo assim, ó, se tu só encontra homens, mulheres indisponíveis, olha pra tua indisponibilidade. Ah, não, mas eu tô super disponível. Não, olha pra tua A gente indisponibilidade. acha que tá, É, né. num nível tu tá disponível, mas no outro tu não Aham. tá. Então olha pra tua indisponibilidade. Quando tu olhar pra isso, talvez tu comece a encontrar pessoas mais disponíveis. Porque, de novo, o outro é o espelho. Eu tô vendo no outro o que tá em mim. Uhum. Então, se eu tô vendo a indisponibilidade do outro, tem a minha indisponibilidade, né? Se eu tô vendo a agressividade no outro, tem a minha agressividade. E a gente vê que as relações hoje talvez seja um tema que a gente precise trazer mais, né, também, Sim, porque, eu vejo que relacionamento é uma pauta que muita gente está tendo dificuldade hoje, né. sim, Quem quer ter um relacionamento não encontra pessoas compatíveis, e quem não quer ter relacionamento sai aí machucando todo mundo também sem ter responsabilidade, né. sim. Eu acho que a gente pode fazer um próximo episódio falando disso, o que que você acha? É, eu acho que é um tema para um podcast só, né? Porque Para a um gente ia ficar podcast. aqui mais umas 2 horas falando sobre isso, assim, porque realmente é desafiador e eu acho que cabe sim. Acho que é um assunto bem importante pra gente seguir, porque tem muita dor, né? Carregado nisso, tem muito medo carregado nisso, tem muito da nossa questão cultural.
Isso. Hoje tem toda essa facilidade, né? Do eu quero prazer rápido, eu quero coisa rápida. E a gente sabe, né? Quem tá num relacionamento sabe que não é mil maravilhas. E quando tu olha pra fora, a tentação do novo é muito maior. E assim, A grama do vizinho, né? e não só isso, porque de fato o relacionamento chega um momento que a paixão acaba. É fato. E daí tu vai se conectar por outras formas. Só que a gente às vezes não tá disponível para se conectar com essas outras formas. E daí a paixão acabou, parece que acabou. E às vezes Aí a eu gente vou não para tá. outro que eu vou com essa paixão e daqui a pouco Aham. acaba. Eu vou. Então assim, eu Aí a brinco, vida passa, né? Você é, tá eu- procurando ainda essa que coisa. que é o novo, eu brinco que o relacionamento é uma construção de se apaixonar várias vezes. Uhum. Porque eu não sou a mesma pessoa de que começou lá com a minha esposa de hoje. Ela também não é a mesma pessoa. Então a gente está sempre se conhecendo porque a gente sempre está mudando. Então quando a gente olha para essa perspectiva, os desafios ficam muito mais fáceis. Não que sejam fáceis, né? Mas tu olha dessa outra Você perspectiva. fica mais maduro, né? Vai É. passando pelas coisas com Então, mais claro que maturidade. tem coisas muito mais profundas aí, Uhum. né? Que eu acho que a gente deixa para um próximo encontro, porque senão, né? A gente vai chegar aqui, vai escurecer, a gente vai estar aqui falando, né? É verdade. Porque é profundo, assim, né? Tem uma questão social, tem uma Uhum. questão individual, tem uma questão de como que a gente olha para os relacionamentos dos nossos pais, Sim. tem como a gente vê essa questão muito das mulheres, né? Dessas mulheres que vieram antes, que sofreram. Então, hoje as mulheres têm um pavor de fluir nessa energia feminina de submissão, no sentido de ser submissa, mas não de se submeter, né? Essa guiança do masculino, né? Uhum. E claro, daí precisa ter um masculino forte, né? Que vai dar a guiança e a mulher vai atrás, mas não como uma obrigação, né? Que é como se fosse uma dança, né? Na dan Assunto polêmico esse, hein? isso, polêmico. Aham. Eu brinco com os homens, quer achar uma mulher, vai numa dança, vai num encontro de dança, assim. Uhum. Se tu vê que a mulher tá conduzindo, tu já vê que ela tem dificuldade de lidar com o feminino dela, da fluidez, do se permitir, né? Então, e eu entendo de onde vem essa dificuldade, porque talvez lá atrás teve homens que conduziram de forma violenta, agressiva. Então a gente está num momento que a gente precisa dar um basta nessa briga do masculino e do feminino e a gente olhar, né, como que isso pode se complementar, porque não é uma disputa de quem é melhor. É um complemento, porque o masculino precisa do feminino e o feminino precisa do masculino para essa simbiose perfeita, assim. Então, quando a gente se. Ah, tá. A gente pode descansar nisso aí. Alan, então eu acho que a gente vai precisar mesmo Sim, de mais uma hora, né, sim. pra gente tem muita coisa interessante pra gente falar do seu trabalho, Uhum, né. Vamos agradecer aí a todos que sim. estão nos acompanhando, né, você que está vendo esse vídeo, que teve insights, né, faça aí os seus comentários. As pessoas podem te encontrar onde? Pode me encontrar no Instagram, é Alan Zetterman, é dois T's e dois N's. Eu acho que o Instagram é o melhor lugar, daí lá tem todos Perfeito, os caminhos, assim, né? Para perfeito. encontrar o meu trabalho e me chama lá, a gente conversa, traz lá a sua questão, traz lá as suas dores e a gente vai ali já conversando, às vezes já traz um insight para a gente até ver um caminho melhor. Porque a ideia não é estar junto, né? Caminhar junto para que cada um de vocês possa encontrar um caminho de solução que é o que vocês têm, que eu não tenho, né? De novo, eu não tenho a solução. É vocês que têm, só que a partir desse processo vocês podem encontrar essa peça que faltava. A peça que faltava tá aí dentro, né, Isso. e com a ajuda do Alan, não é Alan, né, eu te É, chamei de isso. Alan um monte de vezes aqui, me perdoa. Não, tá bom, tá tudo certo. Com a ajuda do Alan, a gente pode encontrar a peça que faltava. Sim. Obrigada a todos vocês que estão aí com a gente, foi um prazer estar aqui e a gente volta com o próximo episódio em breve. Valeu. É isso aí.